Saudações, meu povo. Sejam bem-vindos a esse momento no espaço-tempo. Eu me chamo Estel e vamos fazer mais uma leitura aqui sobre o que você está precisando saber nesse momento. Não que você não saiba, mas sabe quando a gente sabe que a gente sabe, mas mesmo assim a gente precisa saber? Pois é. E aí, enquanto eu estava me preparando aqui, eu escutei uma frase em francês. Eu escutei assim: Qu'est-ce que tu peux faire? O que é que você pode fazer? Achei interessante, não sei o que significa isso, mas foi o que me veio. Vamos ver como se conecta. Sim, se conecta, né? Mas eu achei que poderia fazer parte aí desse momento da mensagem. Então vamos lá. Sextou, né, galera? Sextou. Eu tava aqui assistindo, confesso aqui pra vocês que. Confessar o quê? Pelo amor de Deus. Mas assim, compartilhando, na verdade, né? Que eu tava assistindo aqui Buffy, a Caçadora de Vampiros, The Vampire Slayer, e eu tô muito viciada nessa série. Tipo assim, tá sendo uma surpresa muito boa, porque fazia tempo que eu não gostava de uma série assim. E tem sido incrível. Eu tô muito assim. E já são 1 hora da manhã, porque eu tava assistindo série. Não pode, gente, tem que ter disciplina. Mas hoje é sexta, então eu me permiti. Mas enfim, sem lero-lero, tem conversas baratas. O mundo, temos aqui um fechamento de ciclo, temos um ganho de perspectiva, um amadurecimento, tipo assim, tudo fazendo sentido. E interessante, porque eu assisti agora o último capítulo da primeira temporada. E essa carta do mundo, o arcano do mundo, tem essa vibe de último capítulo, sabe? Quando as peças se encaixam. Quando tudo começa a fazer sentido, quando todas as insanidades se mostram, tipo, total. Sabe? Quando você tem esse senso de vencer até mesmo ali o último chefão do jogo. Tipo no videogame, quando você chega no último estágio e você vence o chefão lá. Ahn, Enfim, vamos pro que mais. Uhum. 3 de ar e a força. É tipo assim, me veio até a frase de Jesus agora, com essa energia. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E me mexeu aqui essa energia. Então, o que é que isso quer dizer, né? Que isso quer dizer que você conseguiu vencer as suas dores de alguma forma, ou algum tipo de questão mental que estava interferindo no emocional, no emocional. Três de Espadas fala sobre quando os nossos pensamentos começam a ferir a nós mesmos, né? E era algo que, sei lá, pode ser qualquer coisa que te machucou, vindo de fora ou de dentro, que você lidou com isso, você teve a coragem, você teve a resiliência, a força de se se guiar por esse processo, de se direcionar, essa é a palavra, de direcionar essa força de modo a que você conseguisse vencer essa questão, que estava muito mais ali no mental.
que era uma questão que envolvia a sua mente. Foi um momento em que pediu muito, assim, jogo de cintura, a capacidade de domar as próprias feras. Você conseguiu aqui domar algo, superar também algo que estava te machucando. E eu tô vendo aqui no fundo do baralho, eu vi muito sobre dons, poderes psíquicos aqui. Oito de paus, a lua, hierofante. Para mim, isso são downloads psíquicos e você compartilhando isso com o mundo, tá? Não sei por quê. É, o mundo, inclusive, pode ser. Isso de você estando em evidência, de você realmente se colocando no mundo a partir desse lugar de autoridade, que tem uma conexão com o divino, né? E trazendo isso para ser incorporado na sua personalidade. O que mais? Sete de ouros, quatro de ouros, pajem de copas. Pode ter a ver com o lado financeiro aqui, com a parte material também, assim. Porque é isso, né, cara? Tipo, tudo tá interligado. Não tem isso de mundo espiritual. Claro que tem o que é abarcado pela nossa capacidade de visão, isso varia de pessoa para pessoa, e tem o que é menos visível. Mas, para mim, tudo é espiritual. Assim como também para Clarice Lispector, essa diva. Eu sempre lembro dessa colocação dela, assim, de que não tem, que a palavra espiritual não faz sentido, entendeu? Porque tudo atravessa o espírito, né? Nós somos seres sensíveis. Então aqui, esse fim de capítulo pode ter a ver com algo que você vinha fazendo e que não vinha trazendo muito os resultados que você queria ou que você esperava. E é como se fosse a culminação, um ponto de culminação, né? Depois de muita análise, depois de você muito analisar de como você queria conduzir a sua vida, a sua experiência humana, sabe? E, tipo assim, de uma forma abrangente, mas pode ser um projeto, né? Como é que eu quero conduzir esse projeto? Como é que eu quero conduzir essa relação? Como é que eu quero conduzir a minha relação comigo? Ou com o invisível? Sei lá, alguma coisa que estava dando essa sensação de, hum, isso frustrou minhas expectativas. E agora eu tenho que fazer uma escolha. Agora eu me sinto meio que numa encruzilhada. E, e eu vejo que você fez uma escolha que não foi tão fácil, né? Porque envolveu algum tipo de estresse. Envolveu algum tipo de estresse aqui. Mas não tinha como continuar do mesmo jeito. Porque é como se algo ficou pequeno demais para você.
E até aqui eu vejo como se você tivesse assim, conjecturando formas de alcançar o seu lugar no mundo, né? Tipo, pô, tô meio insatisfeita aí com o meu lugar no mundo, sei lá. Ou quero mais. Não necessariamente uma insatisfação. Acho que é mais uma frustração de expectativas aqui. E você percebendo que, assim, tipo, eu quero mais do que isso pra minha vida. Pra isso eu vou ter que abrir. Ah, tá. Eu achei que tinha soltado um negócio aqui, uma peça dentro do fone, mas era o meu brinco. É, fazendo atrito aqui. Enfim. Mas já tava muito cansativo alguma coisa, alguma situação que trazia uma certa segurança, né? É como se alguém tivesse também te oferecendo algo que era muito pouco para o que você almejava. E até mesmo tinha um pouco de controle ali dessa pessoa. Talvez essa pessoa te oferecesse algo que parecia liberdade, mas era uma forma de controlar a situação de alguma forma. E isso foi frustrante, isso foi dolorido, isso trouxe muitas desconfianças para você, sabe? E eu vejo você muito nessa jornada, é como se isso fez parte dessa jornada. E agora eu vejo que é muito sobre ter a coragem de ser vulnerável. E, e essa situação também fez muito você encarar, domar suas feras em relação a algum tipo de maturidade emocional. E essa é uma peça-chave para esse desfecho que está acontecendo, que é uma questão de tempo também, até você chegar nesse lugar de ufa, venci essa batalha, sabe? Mensageiro de água e seis de terra. Cara, aqui fala muito sobre uma ajuda de alguém, tá? Mas eu não gosto tanto assim de trazer as coisas, tipo, muito de fora. Embora aqui as galeras da corte sempre vão ser pessoas. Sempre podem representar pessoas, de fato. Então pode sim ser aqui alguém. Mas aqui eu vejo também você. Você tendo esse crescimento emocional. Óbvio. Claro que sim. Clarinho que sim. Como, como dizemos aqui no meu país, Pernambuco. Na minha província de Recife. Então eu vejo isso, uma evolução, eu não gosto muito dessa palavra, mas é um crescimento emocional, onde agora você consegue ver as coisas de uma forma diferente, de uma forma mais madura. Se antes dessa situação você esperava receber primeiro, sei lá, seja lá o que for, eu vejo agora você mais na disposição de oferecer e você mais assim, conseguindo ver o melhor das situações, porque afinal de contas você acabou de superar uma grande situação aí, que assim, venhamos e convenhamos, é mais a parte do apego que pega.
a gente sabe, né? É mais a coisa do apego do ser humano ali, uma segurança, mas é sofrido também, não é? Porque, ai, que é só apego. Sim, é só apego e é dolorido como se fosse qualquer outra coisa, né? O fato é que temos aqui o Seis de Ouros novamente, que tem saído bastante aqui nas mensagens, né? Falando sobre a vida sendo generosa. Mas aqui eu sinto que é muito uma coisa de uma consequência. Esse cavaleiro de água, eu vou até clarificar ele um pouco mais aqui. Me fala mais sobre isso. Essa mensageira de água, por favor. Eu tô meio chapeleiro maluco nesse momento, sabe? Sem saber a diferença entre um corvo e uma escrivaninha. Eu, assim, é... mensageiro de água, não vai falar mais sobre, por favor, quero justiça. O aprendizado, né? O karma, né? A decisão. A racionalidade é muito até paradoxal, contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que vem desse lugar muito emocional de ver o melhor nas situações, isso, isso vem de uma escolha. E na verdade é como se não fosse, não houvesse escolha, mas vem de uma escolha, entendeu? Porque é quase como se isso faz parte da chave para chegar nesse lugar do mundo, assim, chegar nessa conquista, vencer aí essa, esse momento de vencer esse momento de superação, aí fica complicado, né? Mas assim, porque para algumas pessoas pode ser que esteja rolando ainda o miolo da situação. E para outras pessoas pode ser que esteja nesse momento de domar as feras, lidar com algum tipo de imaturidade do próprio emocional, como uma parte que estava ali mais imatura, precisando de amor, precisando desse amor incondicional, precisando de cuidado, de uma automaternagem. A carta da força também me fala sobre isso aqui, energia de Virgem e Leão, onde a gente vai fazendo essa tutela com a gente mesmo a fim, né? Tipo, bem essa coisa que eu tava falando ali da série. De tipo assim, cara, eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que dormir muito tarde. Porém, é, vamos lembrar que, na verdade, eu preciso me corrigir. Porque isso é uma coisa mais paterna. Essa coisa da disciplina, né? Claro, vai de pessoa para pessoa, mas arquetipicamente, isso é uma coisa mais paterna. Enquanto que a mãe ela não vai usar a força bruta com para domar ali a criança, né? O arquétipo, que é o ideal, assim. Não o ideal que, enfim, vocês entenderam, né? É, a mãe, ela é mais doce, mais acolhedora, mais carinhosa. Então, ela é mais permissiva também. Ela vai negociar, né? E às vezes é isso que você estava se devendo aqui, um pouco mais dessa presença de você para consigo mesma, nesse lugar de automaternagem, sacou assim? E para que você possa, não é que vai amadurecer do dia para noite também, sabe? Mas você vai começando a fazer avanços emocionais. Você vai começando a se interessar pelas coisas a partir de outro lugar de percepção, porque afinal de contas, as nossas emoções colorem a nossa realidade. Não dizem qual é a verdade, mas dão o tom, né?
a coisa do óculos cor-de-rosa, né? Aqui é sobre colocar um óculos cor-de-rosa de uma forma muito consciente, muito racional, sabe? Não é tipo que eu tô botando o óculos cor-de-rosa pra fugir ou pra ignorar. Não, é porque eu aprendi. Eu acho que é bem isso, assim, aqui, sabe? Porque eu já entendi que eu não posso ficar numa zona de conforto porque me machuca. Eu quero é lá o mundo, eu quero estar no palco, eu quero me apropriar do meu palco na vida. E aí que isso é essencial, isso é uma estratégia, né? Tipo, podia até mesmo ter um apego às dores aqui, um apego aos traumas. E agora chegamos no ponto. Poderia haver um apego aos traumas. E isso talvez estivesse colorindo a realidade de uma forma. Na verdade, descolorindo. Talvez a realidade, a partir dessa visão, ela fosse um pouco mais cinza, né? E aí que você precisou lidar com isso. É como se, de repente, né? Porque aqui a força é um arcano maior. Arcano maior, a gente não tem. A gente tem menos controle ainda, né? Tipo assim, os arcanos menores estão mais próximos da experiência humana. Os arcanos maiores, eles são uma energia que comanda. Então é como se, tipo, de repente acordou uma fera dentro de você, de repente acordou um leão ali rugindo com fome, né? Toda aquela coisa. E você precisou ali bolar uma. Que inclusive pode ser esse o chefão do último estágio aí do game, do último capítulo. Que inclusive no último capítulo da Buffy, ela enfrenta o mestre dos vampiros. E ela, tipo, tinha toda uma profecia lá que ela iria morrer se enfrentasse ele. E ela vai mesmo assim. Então, é essa coragem de enfrentar, né? Sem ter medo de morrer, literalmente, né? A gente pode estar falando aqui de uma morte do ego. A torre, né? Quebra das ilusões. Enfim. E aí, isso é o que ajuda você a receber justiça. É o seu aprendizado, porque você não passou por isso à toa, sabe? Você passou por isso para aprender algo que serve para você. E às vezes a gente pode ter uma resistência, né? Até pela coisa dos caminhos neurais também, mas eu vejo que tem uma mudança realmente de base acontecendo ali quando saiu essa torre, sabe? Uma mudança de paradigma, porque é isso. Esse aprendizado é o que ajuda a você receber justiça pelo que você passou, pelo que você cultivou, porque também não é só sofrer e não é sofra e receberás, é peça e receberás. Sendo que também nesse processo aí, nesse caminho do pedir, entre o pedir e o receber, tem uma estrada, que é onde a gente aprende para poder aproveitar o que a gente vai receber, senão a gente não vai saber apreciar. No fim das contas é isso, né? Bom, então vamos para as orientações finais, as cartinhas finais, oráculos. SOS. Amei que se conectou com a série que eu tô assistindo e tudo mais, tudo sincronizado. Achei chique. Orientação final, por favor. Olha aí. Mande a que te fa bene. Rainha Má.
Você merece açúcar, não sal. Olha aí a energia maternal aqui, né? De se dar um pouco mais de amor próprio. Não esqueça de praticar o amor próprio. Praticar. E aqui é isso. Você passou por sangue, suor e lágrimas. Foi muito sal. Agora você vai precisar experimentar um pouco mais da doçura da vida. É isso. Sinto uma energia bem venusiana nessa mensagem, até com essa coisa de sexta-feira, que é o dia de Vênus. Quer dizer, na verdade hoje já é sábado, então cancela um pouco, mas ainda mantém 50%, porque aqui a luz está rosa. A gente falou sobre óculos cor-de-rosa e falamos também sobre arquétipo materno. Então, pode se conectar com a energia de Vênus aí para ajudar também, né? Tipo, sei lá, estuda sobre, assim, o mito dela e vê como se conecta, ou olha para isso no seu mapa astral também, como você pode cultivar essa relação mais auto-maternal, certo? Bom, é isso, não vou me delongar muito mais. A mensagem foi entregue, eu espero que ela tenha feito sentido. Se fez sentido, não esquece de deixar um joinha, é um só, um joinha aí, que é bem importante para mim. E eu agradeço sua presença aqui também. E até a próxima aparição.